Bom dia a todos. Então, vamos tratar do tema a democracia participativa e a efetivação dos direitos humanos no Brasil. No capítulo... Então, assim, fizemos os slides para auxiliar na visualização dos principais pontos que iremos trabalhar aqui nessa exposição, de maneira que os capítulos 1 e 2, eles vão versar sobre o quê? Fazendo uma divisão da nossa dissertação, só a título de organização. Os capítulos 1 e 2 foram capítulos introdutórios e conceituais. Os capítulos 3 e 4 foram capítulos de fundamentação e da divulgação da hipótese, da problemática. Dessa maneira, enfrentamos no capítulo 3º foram os aspectos positivos e negativos dos direitos humanos. E o capítulo 4 houve a revelação de quê? Das possíveis soluções dessas hipóteses apresentadas ou dessas problemáticas apresentadas a respeito da efetivação dos direitos humanos por meio de instrumentos de democracia participativa no nosso Estado. Então, os assuntos explorados no capítulo 3 e no capítulo 4 foram o seguinte: ponderações sobre o histórico dos direitos humanos. Nessa parte aqui, o que pode ser considerado de mais importante? A contextualização. Então, assim, a nossa dissertação ela está centrada num período em que se inicia a redemocratização do Estado brasileiro. A ditadura durou de 64 até o final, até meados dos anos 80, até 1985. Então, depois disso, iniciou o processo de redemocratização do Estado brasileiro, principalmente com o advento da Constituição de 1988, que inclusive é considerado como a Constituição democrática. Então, assim, aí o outro ponto, a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Por que foi necessário diferenciá-los? Na verdade, o que fizemos foi demonstrar que é indissociável esses dois conceitos. Para que haja uma efetivação dos direitos humanos no nosso país, é necessário que tenha essa compreensão de que não pode os dois andarem de forma paralelas, distantes. Todos os caminhos em que a democracia vai percorrer e todos os caminhos que os direitos humanos irão percorrer, em algum momento eles estarão sempre se encontrando. Então, Bielefeld ele vai defender essa questão e foi isso que expomos aqui. Estou falando assim de uma parte bem sucinta, que essas são as partes mais teóricas da nossa dissertação. O constitucionalismo. O constitucionalismo ele foi defendido para falar de quê? Primeiro da questão da limitação e depois da questão de por que consideramos que também os direitos humanos são pontos necessários. Aliás, o constitucionalismo é um aspecto positivo para os direitos humanos. Embora algumas correntes considerem o constitucionalismo
num processo contrário aos direitos humanos. O constitucionalismo ele vai gerar uma noção de limitação. A princípio, pelos autores que analisamos, percebemos duas grandes limitações que o constitucionalismo trouxe, de fato, aos direitos humanos. A primeira é o controle de constitucionalidade. E o segundo é o próprio artigo 60 da Constituição Federal, a questão das cláusulas pétreas. Então assim, o constitucionalismo ele vai contribuir, no entanto, porque ele possui aspectos vantajosos no sentido de incentivar e possibilitar, ao mesmo tempo que ele traz essas limitações, só que são limitações benéficas. É para que não haja dentro do país um abuso da liberdade. Existe se use de maneira comedida essa liberdade através dos direitos humanos. Então, assim, os direitos fundamentais, os que defendem que o constitucionalismo ele trouxe um processo, ele é contrário aos direitos humanos, ele vai falar o seguinte: porque muitas vezes retira da possibilidade civil, da sociedade civil, atuar de maneira direta e coloca nas mãos do judiciário a decisão que, a princípio, era de origem política, que deveria ser resolvida pelo sistema representativo do país ou pela própria sociedade civil, através dos mecanismos democráticos. E o judiciário acaba decidindo, através dos tribunais, as decisões, sentenças dos tribunais. Só que quando isso acontece é porque foi necessário se recorrer a este tipo de medida, justamente para limitar e não gerar caos na maneira como a democracia está se realizando dentro do país. O constitucionalismo ele vai permitir que haja diversas correntes de pensamentos jurídicos, filosóficos, seja lá qual for. No entanto, que exista também essa limitação quando for o caso. Então não é só uma corrente teórica, é uma corrente teórica que tem uma interferência direta numa parte prática. Porque esse tipo de discussões é muito possível que acabe gerando conflitos na área jurídica, por exemplo. Só que também tem um cunho um pouco filosófico essa parte. Então é uma parte mais teórica. O nosso posicionamento é que o constitucionalismo ele contribui para os direitos humanos e estão relacionados entre si. Dos direitos políticos. Os direitos políticos, eles são essenciais para serem estudados nesse nosso tema, como estamos tratando de democracia e de direitos humanos, dessa relação com a democracia participativa. Então é impossível não mencionar os artigos do artigo 14 até o artigo 16 da nossa Constituição Federal. No caso, tratamos desses artigos de maneira assim passageira, só para expor, porque para se exercer os direitos políticos tem que atender às exigências trazidas, né, na nossa Constituição. Então, assim, era impossível não fazer essa passagem dos direitos políticos. Só que os direitos sociais, eu fiz uma passagem também sobre as gerações dos direitos fundamentais, falei um pouco de todos. Só que depois eu falei novamente, e mais especificamente, e um pouco mais detalhado desses outros dois, os direitos políticos e os direitos sociais. Os direitos políticos eu já expliquei por quê. E os direitos sociais? Porque como estamos tratando da efetivação dos direitos humanos, então é impossível não fazer uma passagem sobre a questão do reconhecimento dos direitos sociais dentro do nosso país. Justiciabilidade dos direitos sociais.
pode-se dizer que, embora no Brasil haja possibilidade de que os direitos sociais sejam requeridos por via judicial, a aplicação dos direitos sociais, porém, é progressiva e limitada. As decisões se baseiam, portanto, num benefício que pode gerar ou não para o interesse público e na disponibilidade dos recursos públicos. Quer dizer, então, no nosso país é possível que haja o reconhecimento dos direitos sociais diante dos tribunais? Com certeza é possível. Só que temos que compreender que há essa limitação e essa aplicação progressiva desses tipos de direitos. Então, assim, quando se recorre ao judiciário visando um direito social, o que vai acontecer é o seguinte: o juiz ele vai ter que ter em mente a questão, aquele direito, ele vai atingir terceiros, há uma grande categoria de pessoas que também estão na carência desse mesmo direito que está sendo recorrido, desse direito social. Há uma possibilidade de atender a demanda coletiva de outras pessoas que darão entrada. Qual o prejuízo será para os cofres públicos desse direito social se ele for, no caso, considerado para todos? Se for atender a todos que recorrer ao judiciário. Então, assim, e em primeiro lugar, esse pedido, esse direito social é possível através do serviço que o Estado oferece? É possível atender a essa exigência? Então, assim, aí é que se encontra a questão da progressividade e da limitação. Progressividade porque ele vai ser à medida que se existir algum caso em que esse tipo de direito com a mesma situação jurídica já foi resguardado, então a princípio os tribunais ele tem que continuar repetindo esse mesmo entendimento. A questão de não retroceder e sim progredir. E a questão da limitação é por causa primeiro, da possibilidade dos recursos públicos existentes ou não, e a questão também de que? Da possibilidade de como o serviço público está sendo realizado. Então, essas são as questões existentes aqui na nossa exposição. O princípio da reserva do possível. O princípio da reserva do possível, ele estabelece limites para a efetividade dos direitos sociais. Primeiro, se faz necessário que se exista recursos financeiros suficientes nos cofres públicos. Em segundo, é necessário que exista uma razoabilidade na pretensão que se busca de sua concretização, através dos limites enfrentados pelo Estado nos seus serviços públicos. Então, essas foram as questões analisadas. O princípio da reserva do possível é exatamente isso que eu acabei de explicar. Só que, por outro lado, embora exista a reserva do possível, essa é a parte que limita a aplicação dos direitos sociais. Só que existe também um princípio que favorece a proibição do retrocesso social e que é imprescindível aqui com essa questão que defendemos da efetivação dos direitos humanos através dos instrumentos de democracia participativa, que é o princípio da proibição do retrocesso social. Esse princípio ele proíbe qualquer ato do Estado que implique em retrocesso, não só em matéria de direitos sociais, mas com relação a todos os tipos de direitos fundamentais. Então, assim, quando acontecer numa situação jurídica idêntica e um indivíduo ele se considerar prejudicado numa situação onde uma coletividade já se beneficiou naquela mesma situação, ele pode muito bem recorrer a esse princípio da proibição do retrocesso, porque se estava havendo essa progressividade e a sociedade civil
ou então parcela dessa sociedade civil estava sendo beneficiada por esse serviço, por esse direito social, não, a princípio não deve existir esse retrocesso. Então é uma maneira que temos de embasar juridicamente, não só através do que a Constituição, porque a Constituição dá a possibilidade, dá o ensejo de se recorrer ao direito do direito social através dos tribunais, mas a fundamentação, mesmo assim, o que impossibilita o Estado de cometer esse tipo de retrocesso é exatamente esse princípio, que tem sido utilizado, inclusive, até pelos tribunais superiores. O próprio Supremo Tribunal Federal, em decisões, em alguns casos, se utiliza desse princípio para amparar direitos sociais. O que se recomenda na prática é que evite situação de se recorrer a direitos sociais, principalmente quando é uma situação de uma área de educação, área de saúde, onde há limitação de recursos, de verbas públicas. O ideal é que não entre com ação individual, e sim uma ação coletiva. Porque aí o Estado ele vai ter uma obrigação mais forte ainda de possibilitar que aquela coletividade seja atendida nas suas necessidades. A relação da democracia. A relação da democracia e dos direitos humanos. Bom, essa aqui foi uma passagem bem teórica da nossa dissertação. Tratamos dos 3 conceitos de democracia. Utilizei principalmente o entendimento de Bobbio. E também um artigo do professor Tosi, que trabalha também com o pensamento de Tosi, que vai trazer esses 3 conceitos de democracia. E também fiz consultas diretas às obras dele. No caso, Futuro da Democracia, Teoria Política. Tudo isso para estudarmos as formas de democracia. Então, assim, trouxe o conceito geral trazido pelo o dicionário de ciência, aliás, o dicionário de política de Bobbio. Depois passou pela questão da democracia representativa. A democracia representativa, com certeza, ela é necessária ser estudada. Porque, assim, antes disso, estudamos também a democracia elitista. Só que a democracia elitista, Bobbio ele traz 2 maneiras. Uma forma benéfica, uma forma negativa. A que trabalhamos aqui, porque não nos aprofundamos muito, porque o nosso intuito aqui era o quê? Estudar a democracia participativa e demonstrar que a representativa por si só ela não é suficiente. Então a passagem feita pelo elitismo democrático foi muito passageira. De maneira que consideramos a corrente da democracia elitista aquela em que há uma preocupação, há uma competição entre elites na busca de se manter no poder. Então não importa os meios que eles irão utilizar para continuar no poder. Então, de certa maneira, antigamente isso era algo bom, porque era questão de você persuadir, de se manter no poder. Então talvez podia ser uma forma considerada de democracia até, vamos dizer assim, com uma certa racionalidade. Só que para a realidade que vivemos hoje e para o nível que avançamos na questão de democracia, principalmente no que se leva em consideração a um país como o Brasil, um sistema elitista democrático não é bom, é considerado algo ruim. Por quê? Vai visar mais a questão de recursos eleitoreiros como forma de demonstrar para a sociedade, através de campanhas e de autopromoção de políticos, fazendo com que isto gere uma classe diferenciada e que faça com que as outras pessoas se afastem deles
dessas pessoas que estão ali no poder e tenha um desinteresse por essas questões democráticas, essas questões políticas, melhor dizendo, o que pode gerar o fenômeno da apatia política, e isso possibilita que haja mais impunidade no Brasil, mais corrupção e etc. Enfim, chegamos à democracia representativa, que exatamente por esse tipo de prática não é suficiente, existem falhas na maneira da administração pública, de forma que deve existir uma democracia complementar, onde haja uma comunicação entre Estado, representantes do poder público e da sociedade civil. A sociedade civil, então, finalmente chegamos à democracia participativa. A democracia participativa é aquela onde os cidadãos atuam através dos instrumentos de democracia participativa, visando o melhor desenvolvimento dos serviços públicos do Estado. Nessa democracia, a própria sociedade civil pode realizar interesses sociais e políticos do Estado brasileiro. Então, essa foi a questão principal desse tema aqui, desse assunto, relação entre democracia e direitos humanos. Os pontos principais. E os principais assuntos do capítulo 3? Tratamos sobre o objeto central. Finalmente chegamos agora no capítulo principal, que é o capítulo que vai tratar sobre os mecanismos de democracia participativa no Brasil. Quando iniciamos o capítulo 3, é exatamente aqui onde vai ser revelada toda a hipótese da nossa dissertação. Por quê? Iniciamos um estudo minucioso com aspectos positivos e negativos de casos até concretos que estão acontecendo, que já aconteceram recentemente na nossa democracia e que tem uma repercussão para nós, enquanto cidadãos brasileiros, e principalmente na efetivação dos direitos humanos. E para fazer essa ponte, essa ligação entre essa questão com os direitos humanos, o último capítulo é o que vai completar toda esta ideia que está sendo tratada. Aí, neste caso, portanto, análise dos instrumentos de democracia nos três poderes. Mas como foi então que chegamos a esta ideia de separar os instrumentos de democracia nos três poderes? Foi através de uma leitura de um artigo, em que o autor, Rocha, ele vai fazer a seguinte divisão. Primeiro, uma divisão com relação à questão do posicionamento da autora Di Pietro. Ele vai se utilizar do pensamento de Di Pietro, que divide os instrumentos de democracia existentes no Brasil em duas camadas. A primeira seria meios democráticos diretos e os meios democráticos indiretos. Os diretos seriam aqueles existentes na Constituição, mais precisamente no artigo 14. E os indiretos seriam aqueles que não estão na Constituição, no entanto, estão em leis extra-Constituição ou estão implícitos de alguma forma, que foram possibilitados através de princípios da Constituição, como é o caso do orçamento público, quando a Constituição vai mencionar em algum momento sobre o orçamento democrático, e a própria lei de responsabilidade fiscal, que também vai tratar de um orçamento democrático. Outro exemplo de mecanismos indiretos que a Maria Silvia Di Pietro vai trazer é
a questão das ouvidorias e dos conselhos de gestão. Então, ele se utilizou desse pensamento e se utilizou também da divisão feita por Montesquieu em 3 poderes, que é o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Então, com base em todos esses autores, desenvolvemos esse estudo, fazendo essa minuciosa análise desses instrumentos e sua repercussão positiva, em alguns momentos positivos e em outros momentos negativos, na efetivação dos direitos humanos. Iniciando, então, vamos tratar agora dos aspectos positivos. Os aspectos positivos dos instrumentos de democracia participativa nos 3 poderes. Poder legislativo. Os instrumentos de participação popular existentes representam uma maneira de consultar a sociedade civil sobre decisões relevantes, as quais terão impacto sobre os aspectos sociais e econômicos do país. Então, assim, a própria Constituição ela elencou a maioria deles, dando aos cidadãos a possibilidade de decidir sobre os principais acontecimentos que podem ser determinantes para o futuro do Brasil. Então, assim, a parte positiva desses instrumentos de democracia existentes no poder legislativo é o poder de verbalização que a sociedade civil vai possuir frente ao poder público do Estado. E o poder executivo, qual seria então os aspectos positivos? Seria o fato da intervenção direta da sociedade civil dentro das políticas públicas, porque aqui vai entrar a questão dos conselhos de gestão, que também são chamados conselhos de direitos. O próprio orçamento participativo, é possível que haja a presença de conselheiros, por exemplo, dentro dos orçamentos participativos. Eles são pessoas que surgem da própria sociedade civil. Uma pessoa comum que acaba auxiliando com o trabalho dentro da sociedade civil. Então esse, a princípio, é um ponto a ser tratado como positivo dentro do poder executivo. Porque o fato de... Aqui não é uma comunicação, não é um instrumento que vai possibilitar uma comunicação mais fácil entre sociedade, não. Na verdade, a própria sociedade ela vai colocar em prática os serviços que o próprio Estado também está realizando. Então, ela auxilia na efetivação diretamente ela está ela está trabalhando na efetivação de direitos humanos através de políticas públicas, com certeza. Tem que ser também nessa área de direitos humanos, seja nas diversas áreas existentes. Então é isso. O aspecto positivo é o poder de decisório. Seria, no caso, o poder deliberativo dentro do poder executivo na questão da participação no poder executivo. Pronto. Poder judiciário. O poder judiciário possui os instrumentos de participação popular existentes nesta esfera que tem uma finalidade de fazer com que os serviços públicos oferecidos pelo Estado, através de políticas públicas sociais, sejam protegidos por meio das funções exercidas pelos órgãos públicos. Do judiciário, como é o caso do MP e da decisão de juiz, para evitar que ocorra dano ou fraude ao patrimônio público. E como é que isso acontece? No caso, como é que podemos visualizar o aspecto positivo?
no Poder Judiciário atuando? Bom, aqui é uma possibilidade de fazer com que, quando ocorre fraude ou ineficiência dentro das políticas públicas executadas, ou então deliberadas pelo Poder Executivo, ou então quando as consultas realizadas pelo Poder Legislativo não são suficientes. Se chegou ao Judiciário é porque algo não foi bem. Então, é necessário que essas falhas sejam sanadas dentro do Poder Judiciário para que a sociedade civil não fique prejudicada. Então, é uma maneira da sociedade civil se direcionar a órgãos públicos do Estado para que resolva democraticamente essas medidas que no que se refere aos direitos básicos dos indivíduos, através de políticas públicas. Aliás, através do processo de correção das políticas públicas, julgamento de ações, de direitos que foram negligenciados e que devem ser reconhecidos pelo Judiciário. Então, os aspectos negativos, quais seriam? Pronto. No caso do Poder Legislativo, havíamos falado que a capacidade de verbalização, ou seja, o poder consultivo, era algo positivo no Poder Legislativo. Só que, ao mesmo tempo, ele também pode se tornar algo negativo, um aspecto negativo, quando o desejo da população existe um desencontro com o interesse da coletividade. Algumas vezes, o que é benéfico para a sociedade civil pode não... Aliás, algumas vezes, o que é benéfico para a maioria, ou melhor, o que a maioria se manifesta através de consultas públicas como algo bom, não é o ideal para a sociedade civil. Então, isso aí pode gerar, através de consultas públicas direto à população, que inclusive no caso do referendo e plebiscito, que pode dar ensejo à lei, pode ser algo prejudicial. A maioria nem sempre tem a razão. De maneira que isso pode gerar uma repercussão negativa para o cumprimento de atividades do Estado. Como é o caso, por exemplo, de quê? Esse é o caso do referendo. Porque o caso do referendo que houve sobre a comercialização do uso de armas de fogo e munições. A princípio, a intenção era muito bem pensada. Só que houve o quê? Algo, a princípio, que era para ser... A princípio era para ter sido... Era para ocorrer tudo bem e estaríamos diante de uma redução dos crimes por meios de assassinatos por armas de fogo. Só que por que aconteceu um processo contrário? Porque a maioria da população acabou decidindo de uma maneira diferente do que desejava os direitos humanos, e houve na verdade, mesmo com essa questão do Estatuto do Desarmamento, mesmo com essa entrega em massa de número de armas, mesmo assim a camada da população de bem acabou se desarmando, e a ilegalidade dentro dessa questão da comercialização do uso de armas de fogo aumentou consideravelmente, de maneira que facilitou o uso dessas armas por pessoas mal intencionadas. A questão da criminalidade mesmo no país, estatisticamente, aumentou o número de homicídios. Então, isto foi uma lamentável perda para os direitos humanos. Então, isso é um exemplo de que nem sempre um instrumento de democracia participativa ele vai repercutir de maneira positiva para a nossa sociedade e também para os direitos humanos. Algumas vezes, o entendimento, mesmo havendo uma consulta à sociedade, nem sempre a decisão é benéfica para todos.
Poder Judiciário. A parte negativa do Poder Judiciário é o empecilho que há no que se refere à participação civil existente pelo fato de ser completamente dependente de uma ação do Estado. Então, assim, esta morosidade que existe para a resolução do conflito dentro do judiciário, é muito bom que a população se utilize desse meio quando há uma fraude, uma irregularidade, ou mesmo uma situação de impunidade de algum órgão ou algum representante político. A parte ruim é que quando o ideal é que se consiga se resolver administrativamente, porque quando se leva para o judiciário, a tendência é que haja uma morosidade no processo de resolução e de reconhecimento desses direitos. E a outra questão, por exemplo, na questão da ação popular, chega à casa do número de milhões de pessoas que devem assinar na intenção de formar aquela ação popular. E para que exista uma mobilização com um número de pessoas tão grande, então assim, algo que assim, acaba dificultando para que esses tipos de medidas, de instrumentos de participação popular, sejam bem realizados dentro da sociedade civil. Então, o bom é que sempre trabalharmos a questão do sistema legislativo com assim, uma forma bem relacionada entre sociedade civil e Estado, e principalmente no poder executivo, que haja um processo de execução bem feito, que os recursos sejam bem aplicados e as políticas públicas fluam, para se evitar essa situação de se invocar o judiciário por meio desses instrumentos de democracia participativa. No entanto, quando for o caso, eles existem. Por último, quais seriam então os aspectos negativos? Porque a princípio nem parece existir aspecto negativo dentro do poder executivo. Ora, se a própria sociedade civil está atuando no interesse dela própria nesses serviços públicos, qual seria então a parte negativa? Bom, por exemplo, o orçamento participativo. Ele possui um conselho na sua formação quando se inicia, e ele é temporário, não obrigatório. Então depende do momento em que ele está sendo a gestão, o interesse vai depender da gestão do momento. Passada aquela gestão, quando se muda de gestão, há outros planejamentos, outras obras a serem cumpridas, outras tarefas a serem realizadas. De maneira que isso aí vai impossibilitar que a democracia seja considerada completamente bem executada nesse caso aqui. Por quê? O interesse da sociedade civil vai ser suprimido e a gestão do momento é o que vai valer. Ou seja, há um jogo, há as regras do jogo. Muda-se a gestão, muda-se também as regras do jogo. De maneira que isso pode ser algo bastante prejudicial dentro de uma cidade onde uma política pública está sendo muito bem realizada e por haver uma mudança de governo, independente se há um prejuízo para a população ou não, aquele novo governo, aquela nova gestão, resolve deixar de garantir aquela política pública. Então, mesmo nesse caso aqui, onde há uma participação dos membros da sociedade civil, ainda assim enfrentamos essas limitações, esses aspectos negativos na execução de instrumentos de democracia participativa no poder executivo. Isso vale para tudo, vale para as ouvidorias, vale para o orçamento participativo e até mesmo no caso dos conselhos de gestão ou conselhos de direitos. O último capítulo, a gente tratou, o quarto capítulo a gente vai tratar sobre a questão do PNDH3. Então, assim, primeiro vamos entender
o que são esses programas. O Programa Nacional de Direitos Humanos, ele ocorreu na sua primeira versão em 1996. Ele foi implementado a partir das recomendações feitas na segunda Conferência de Direitos Humanos, realizada em Viena, em 1993, colocando assim os direitos humanos como objetivos e metas das políticas públicas. Dessa maneira, a partir de 1996, o Brasil ele se movimentou para organizar em um programa, unificando, ou melhor, distribuindo dentro de um grande programa de direitos humanos a maneira de executá-lo. Primeiro, o que é uma política pública? Uma política pública é quando há um processo de uma maneira bem básica, uma conceituação bem básica. É uma maneira de se efetivar projetos sociais, seja na área de proteção de direitos à saúde, direito de crianças e adolescentes, direito da mulher, direito do idoso, de forma que possa amparar com recursos públicos do Estado, onde há uma participação da sociedade civil democraticamente e uma interação com a administração pública do Estado, fazendo com que haja uma execução bem sucedida das atividades dos serviços públicos do Estado. Então, de maneira bem básica, esse é o conceito de política pública. E o Programa de Direitos Humanos, ele não só incentiva, como ele busca também a concretização desses programas gerados dentro dessas temáticas, como é o caso, por exemplo, do atual que estamos sendo regidos, que é o caso do PNDH3. O Brasil ele foi um dos primeiros, essa informação é bem importante, a título de informação, de informação mesmo, no que se refere a direitos humanos, que o Brasil ele criou uma agenda pública de direitos que norteou os primeiros passos na direção de um programa para o país. Isso foi no ano de 1996. Isso foi após... Ele não criou de maneira à toa. Isso surge através de quê? De oficinas na Conferência Nacional de Direitos Humanos. Então, assim, já temos resultados disso. O programa Fome Zero é um exemplo. Ele surgiu no governo, apesar de que as pessoas fazem críticas árduas ao governo de Lula. Não foi só a partir do governo de Lula que surgiu esses programas emergenciais do governo, a fim de acabar com a situação de miserabilidade extrema, com a fome. Existiu também, no caso, por exemplo, no governo de FHC. Fernando Henrique Cardoso já esses programas tipo Bolsa Família ou semelhantes, não com essa mesma nomenclatura, mas programas semelhantes, já eram executados visando essa diminuição dessa estado de miserabilidade e de pobreza extrema no Brasil. Os mais recentes, vou tratar dos mais recentes e bem-sucedidos. O Fome Zero foi algo positivo, porque o Brasil ele tentou acabar com a fome. E ele conseguiu. Assim, pelo menos as situações gritantes, como existia antes, foi amenizada de 90% a 100% dentro do nosso país. Não quer dizer que não exista ainda situações de calamidades, só que são casos mais restritos em relação à situação que acontecia antes. São programas que acontecem assim, com grande número de recursos, grandes verbas são destinadas, e ele tem uma destinação de ser cumprido em curto
prazo e de forma emergencial. Então, hoje em dia não se fala mais desse programa, mas enquanto ele existiu, ele funcionou e funcionou muito bem. Tipo, jamais teremos como acabar de uma vez por todas com esse tipo de problema, até pelo número de pessoas existentes no nosso país e pelo tamanho também do Brasil e pela forma como se é distribuída a renda aqui. Só que mesmo assim há uma diminuição e há muitas vantagens na construção e na efetivação desses tipos de programas, e são inspirados nesses programas de direitos humanos. Outro caso, por exemplo, é a questão do ProUni. O ProUni ele possibilitou que estudantes que venham de condições financeiras menos favorecidas, o acesso desses estudantes ao ensino superior, de maneira que a sociedade civil, assim, no que se refere no nosso estado hoje, percebemos não só pela questão das cotas, principalmente por esse programa ProUni. Hoje, a nível das instituições federais, há um número muito grande de alunos que vêm de condições menos favorecidas, coisa que há um tempo atrás, sem a existência desse programa que facilitou esse acesso, não era muito possível. Outro exemplo que podemos citar, que é inspirado também nesses programas de direitos humanos. A questão da universalização do ensino de direitos humanos, desde o sistema básico, passando pelo ensino de escolas, até chegar no nível superior da exigência da disciplina de direitos humanos. Então, a universalização dos direitos, que inclusive é uma das características, um dos objetivos, uma das diretrizes das políticas públicas existentes no PNDH3 e que já foi, em parte, efetivada aqui no Brasil. Tem também a questão dos objetivos do milênio, a redução da mortalidade infantil, por exemplo, e em algumas regiões uma mais qualidade de vida aqui também, dentro do nosso país. Então, por pesquisas feitas em sites, percebemos que muitas das pesquisas implantadas e muitos dos programas instalados, dos projetos instalados com inspiração desses programas de direitos humanos, tiveram êxito fruto a essa organização dentro dessas estruturas, principalmente do mais recente, que é o PNDH3. No caso, tratamos especificamente do eixo orientador 1, que vai tratar de quê? Da interação democrática entre Estado e sociedade civil. Porque esse eixo é o que tem mais a ver com o tema que estamos tratando, que se trata de democracia participativa e a efetivação dos direitos humanos. Então, esse eixo aqui tem tudo a ver com o que estamos tratando. Tem uma relação direta, porque tem uma relação direta com a implementação dos instrumentos de democracia participativa e a contribuição na efetivação dos direitos humanos. Então, o que foi comentado aqui nesse caso foi o quê? Foi mais assim. Tratei sobre os princípios que o eixo vai orientar e eu procurei fazer uma relação, uma ligação. Fui citando os princípios existentes na carta nessa recomendação do Programa Nacional dos Direitos Humanos, na sua terceira versão, e relacionando a vivências práticas da nossa realidade, citando exemplos. E esse foi esse tópico tratado. Partimos então para a questão dos conselhos de direitos.
Por que adotamos a política pública dos conselhos de direitos? Ou melhor, por que adotamos o instrumento de participação popular denominado Conselhos de Direitos? Pelo grau de autonomia, pela característica de ser órgãos deliberativos. São conselhos que conseguem se opor ao poder da administração pública com mais facilidade, porque eles possuem, em geral, eles possuem recursos públicos. Eles não são dependentes de decisões. Com certeza, eles trabalham com um sistema de secretarias, eles aguardam resposta um dos outros, auxiliam entre si. No entanto, a sua independência e o seu nível de autonomia frente aos outros instrumentos de democracia participativa é notório. Por isso que escolhemos estes instrumentos no último capítulo para especificarmos o assunto tratado, o tema tratado. No caso, são órgãos colegiados, ou seja, ele não se resolve de maneira única, em um só momento, e há uma heterogeneidade de órgãos que cada um vai tomar decisões em momentos separados. E no segundo caso, órgãos permanentes. Eles, diferente dos conselhos existentes no orçamento participativo, que são facilmente dissolúveis a partir da gestão quando se muda, aqui não. Aqui, a partir do momento que um conselho é criado por lei, atendendo ao trâmite legal, ele se torna permanente. Órgão paritário, isso quer dizer o quê? Que ele é metade sociedade civil e metade sociedade civil e metade órgão público, metade poder público, metade Estado, poder estatal. Então existe essa composição paritária, composição igualitária nas duas partes. Órgãos deliberativos. Por que eles são órgãos deliberativos? Porque eles possuem poder decisório, não apenas consultivo ou fiscalizatório. E, finalmente, focamos em uma política pública. Qual a política pública? O Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. Por que decidimos por esse conselho? Exatamente pelo mesmo fato de termos escolhido conselhos de direitos. Continuamos com essa noção da questão da autonomia. O Conselho da Criança e do Adolescente, ele possui uma característica de autonomia e é um conselho muito forte na resolução de questões de direitos humanos aqui no nosso país. Porque a atuação dele, ela se encontra baseada, além da própria lei de composição do Conselho, na própria lei 8.069/90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, ele possui um caráter deliberativo. O poder dele não é apenas de fiscalizar o que está acontecendo com os direitos da criança, do menor, adolescente ou da criança. E, além disso, possui uma composição paritária. A participação da sociedade civil atuando também é muito notória. Por isso que as políticas públicas que são realizadas depende também, não deixa de existir algumas falhas em alguns casos ou outros, ou até falta de limitação de recursos quando se trata de projetos a longo prazo. No entanto, a princípio, ele possui todas as características possíveis de se defender e de defesa dos direitos do menor na política pública que ele deve atingir, que é a questão da afirmação e do reconhecimento e da implementação bem-sucedida das políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes no Brasil. Então, o chamado CONANDA, ele é integrado por representantes do Poder Executivo. Quem escolhe o presidente, no caso, é o próprio chefe do Poder Executivo.
a destituição também ocorre pelo mesmo. O Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, ele tem como objetivo oferecer mais proteção aos direitos da criança e do adolescente e possibilitar mais eficaz, assim, mais prática e eficaz do Estatuto da Criança e do Adolescente, com regras voltadas para orientar os conselhos tutelares. Essa função dele é a principal. Não só ele visa dar uma estabilidade a mais nesse... exatamente pelo fato de não estar sendo suficiente o Estatuto da Criança e do Adolescente, esse conselho ele foi criado a fim de nortear os conselhos tutelares. Então, as políticas públicas que são delegadas, ou seja, elas são a execução dessas políticas públicas que são doadas na sua execução, na maneira como elas irão ser executadas para esses outros órgãos, secretarias, elas tipo, são orientadas, não são feitas de forma aleatórias. Esses conselhos, eles se baseiam exatamente, né, por essas normas que são direcionadas pelo Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, que tem poder decisório. Só que, inclusive, o repasse de verbas. O Conselho ele tem um fundo próprio. Uma outra característica bem importante desse Conselho é que ele possui um fundo que se chama Fundo Nacional destinado à criança e adolescente. No caso, esse Fundo Nacional eles são recolhidos de diversas maneiras. E ele está estabelecido no artigo 6º da própria lei do Conselho da Criança, do Direito da Criança e do Adolescente, que é o artigo 6º da Lei 8.242/1991. Então, assim, como é que pode acontecer? Primeiro esse fundo ele vem de uma verba federal, que é pela União. Seja pelo orçamento da União, primeiramente pelo orçamento da União, esse Fundo Nacional é garantido para a proteção da criança e do adolescente, e também por aplicações do governo e organismos internacionais e também como resultados de aplicações no mercado financeiro. E ele pode acontecer, por exemplo, alguns dos impostos que pagamos, ele tem uma destinação, algumas vezes, para esse Fundo Nacional. E pode acontecer uma outra situação também. Pode acontecer de serem doados verbas privadas, doações privadas. Por exemplo, ONGs, organizações internacionais, elas podem doar para esse Fundo Nacional. E pode acontecer também de um cidadão particular também fazer doação para esse Fundo Nacional, que inclusive tem até uma vantagem quem faz esse tipo de doação, que é a inserção de determinados ou abatimento em determinados no imposto de renda, a questão da dedução. Então, a própria lei 8.069/90, ela vai tratar de como essa destinação, quando privada, ela deve ser feita. Por fim, uma política social. Dentro dessa política pública, primeiramente, tratamos de um instrumento de democracia participativa, pela sua característica de autonomia, que foi os conselhos de direitos. Mais precisamente, tratamos especificamente de uma política pública, que foi a política pública do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E, por fim, tratamos de uma política social específica. Na verdade, foi um estudo
de um artigo dos pesquisadores Caldeira. Aliás, o pesquisador Caldeira, que ele vai tratar de uma política social que vai fazer um estudo avaliativo de uma parceria entre o CMDCA Rio, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro, em convênio com a CIESP, que é o Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância, em convênio também com a PUC do Rio de Janeiro. Os aspectos principais nos quais esta política social mais teve relação com a tese que defendemos sobre a contribuição da democracia participativa na efetivação dos direitos humanos. Então, assim, a conclusão. O que foi falado já, tipo, esses autores, eles mencionaram os passos para uma política pública nessa área de proteção ao menor ser bem sucedida. Então ele falou dos aspectos negativos, ele fez todo um levantamento dos resultados benéficos e dos resultados que não foram tão vantajosos. Só que o que importa nesse momento agora, resumidamente para falarmos nessa apresentação, é que o que fez comprovar a nossa tese de que a interação entre sociedade civil por meio dos mecanismos de democracia participativa funciona consideravelmente na efetivação dos direitos humanos. Porque a comunicação que houve entre secretarias, e na grande maioria das vezes, quando ocorria reunião, a grande maioria era a presença de quem? Da sociedade civil. Muitas vezes a administração pública, representantes da administração pública das secretarias que fazem essa comunicação não estavam presentes. De maneira que dificultavam um pouco o processo de encaminhamento da documentação, daquilo que precisaria ser encaminhado como discussões necessárias, até porque eles não podem decidir nada sozinhos. Eles a princípio possuem poder decisório, sendo que há uma delegação de poderes, com certeza, no nível desse Conselho Municipal ainda mais. De maneira que deve existir essa parceria muito bem feita. Sociedade civil se colocando naquela posição, naquela atuação de posicionamento, de conhecimento real de uma realidade que não só foi estudada, mas que foi vivenciada, que teve um acesso direto com aquelas pessoas, com aquelas crianças que estavam na situação de rua ou em situação de violência doméstica. As pesquisas, as avaliações foram consideradas, as medidas foram tomadas, em alguns casos precisou até ser utilizado do uso da força, até de uma certa, um uso assim, contra a vontade das pessoas que estavam naquela situação ali, que são as crianças que estavam naquelas condições. Então, para isso, é necessário que o poder público, ele sim possua essa autonomia baseado em decisões do Poder Judiciário em conjunto com o Conselho Deliberativo, com decisões deliberativas. Aliás, com atuações deliberativas do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente até chegar no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente do Estado do Rio de Janeiro para que essa política pública fosse bem efetivada. Então, essa comunicação foi imprescindível. A própria sociedade, aliás, até aquelas pessoas, as crianças e os adolescentes que estavam sendo amparados por aquelas políticas públicas, eles contribuíram também, foram ouvidos, e os depoimentos deles foram fundamentais para o entendimento daquilo que precisaria ser cumprido dentro daquela realidade. Então, a formação do GT foi imprescindível. O GT quer dizer Grupo de Trabalho. Ele existiu com uma composição paritária, que é uma característica desse tipo de conselho, que é o Conselho
Nacional da Criança e do Adolescente e também os conselhos municipais, que tratam da questão do menor, dos direitos da proteção dos direitos do menor. De maneira que a sociedade civil, ela, apesar de... ela supriu muitas vezes as falhas do Estado. Quando a administração pública era impossibilitada de estar presente nas reuniões, então as falhas, as ineficiências que existiram nessa política social ficou comprovada que a maioria das vezes foi por falhas de quê? De comunicação. As secretarias, elas não respondiam em tempo hábil às demandas ou às carências daquela política pública. E em alguns casos até ouviam, até estavam presentes. No entanto, existia muito uma demora para o repasse de verbas, para o atendimento de serviços, para o encaminhamento de outras pessoas que trabalhassem especificamente com aquelas temáticas, materiais que eram necessários, a maneira como o serviço público deveria ser executado, que em muitos casos dependia de materiais dessas secretarias. Então a destinação, a demora nesses encaminhamentos, dessas ações, desse poder público, meio que fragilizou um pouco. Não quer dizer que tenha a tornado insuficiente, só que fez com que se tornasse um pouco menos, assim, um pouco mais de falha. E por outro lado, quando essa política pública começou a ser mesmo bem sucedida, muito bem encaminhada, muito bem pensada, foi exatamente quando havia uma comunicação perfeita entre aqueles representantes do poder público com os membros da sociedade civil que estavam auxiliando com essa comunicação direta com as crianças e os adolescentes, nas condições citadas no início da questão aqui que foi comentada. Então isso ficou comprovado que as considerações finais, por toda essa análise que fizemos, todo esse estudo que foi realizado, consideramos que é imprescindível não que seja absoluto. Em algumas vezes pode ser que não funcione, mas na grande maioria das vezes não resta dúvida que é uma via promissora. A questão da democracia participativa, a questão do processo de utilização dos instrumentos de democracia participativa, quer aqueles existentes na Constituição, quer extra-Constituição, eles são uma das vias promissoras na efetivação dos direitos humanos no Brasil. Agradeço pela atenção de todos e deixo espaço para as sugestões e os possíveis questionamentos. Vou comer o meu pão agora. Pãozinho docinho. Esse aqui que tem chocolate.